Olá, investidor e investidora! Tá no ar a partir de agora mais uma edição do seu Mover Voices, podcast semanal que sempre te apresenta uma voz relevante do mercado financeiro. E a gente começa essa, que vai ser uma conversa pra lá de especial, da mesma forma de sempre, pedindo o seu like para você que nos acompanha aqui no canal oficial do TC no YouTube. Aliás, senhoras e senhores, canal oficial do TC que ganhou a chancela aí da Ambima como o canal de mercado financeiro que mais cresceu no Brasil no segundo semestre do ano passado. Pois é, você que está aí do outro lado do fone de ouvido é parte direta desse sucesso. Muito obrigado. Portanto, mais uma vez, nada muda, eu peço o seu like aqui nessa transmissão. Para você que nos ouve, nos acompanha de qualquer agregador de podcast, classifique este podcast com 5 estrelas. Você vai perceber, eu tenho certeza, que a conversa de hoje vai transformar, vai deixar a gente muito maior e melhor do que agora, quando a gente começa esse bate-papo. Vamos lá! Depois de trabalhar 15 anos como executivo de grandes companhias, o nosso convidado resolveu mergulhar no mundo das startups. Em 2019, fundou a sua própria empresa, a Diversitera. Cadeirante há quase 30 anos, ele se propõe a arrumar soluções para negócios que se preocupam com inovação, produtividade, engajamento, retenção e lucro. Em poucas palavras, ele lembra: diversidade é convidar para a festa. Inclusão é você chamar para dançar. Nós conversamos agora com Marcos Querex, sócio fundador da Diversitera. Marcos, seja bem-vindo, muito obrigado pela gentileza em aceitar aqui o nosso convite. Obrigado pelo convite. Antes de qualquer coisa, essa frase é da Verna Myers, não é minha. É uma frase ótima que ilustra muito bem o que é a diversidade e o que é a inclusão, né? O quantitativo e o qualitativo ali. Mas muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. A gente estava conversando até aqui nos bastidores, né? Eu comentei que eu vi em outras entrevistas você citando essa frase. Você falou, essa frase não é minha, mas eu fiz questão de colocar aqui na abertura, porque eu já vi você falando ela em outros lugares, em outras oportunidades. E eu acho que ela define tão bem, né, o que é inclusão. Eu fiquei pensando em festas, né, quando você chama uma pessoa que às vezes, ela tá ali, mas ela não tá se sentindo à vontade. De repente você chama essa pessoa para dançar, você chama essa pessoa para conversar e ela se sente parte do grupo, parte de um todo. Eu acho que quando a gente pensa em diversidade, você falou aqui, né, quando a gente pensa em inclusão, de fato, acho que essa frase é um simbolismo e sintetiza muito bem tudo o que a sua empresa se propõe a entregar para quem te contrata. Exatamente. A gente pensando do lado de diversidade, a gente está falando de quantas pessoas diferentes, quantos grupos diferentes eu tenho, né? A diversidade, a gente está falando de diferenças, né? De variedade. Mas uma vez que você tem pessoas diferentes, você tem grupos diferentes, é importante também pensar como essas pessoas se sentem em interação com o seu ambiente. É importante pensar na inclusão dessas pessoas, na segurança que essas pessoas têm quando elas estão naquele ambiente, né? Então é considerando todas as diferenças que todos temos, né? Todos somos diferentes, de que maneira que a gente consegue trazer segurança para as pessoas, né? Isso é inclusão, é o qualitativo, né? É a qualidade. Ô Marcos, você trabalhou durante 15 anos como executivo de grandes companhias, né? Antes de abrir a sua própria empresa, que a gente vai falar muito sobre ela também. Como que foi a sua experiência nesses lugares? No que diz respeito à acessibilidade, a forma como o seu gestor ou a sua gestora lidava ali com você. Você entende que o mercado de trabalho como um todo, ele foi se aperfeiçoando? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória para quem nos acompanha agora. Legal. Bom, ao longo da minha trajetória profissional, em relação à própria deficiência, né, em relação à acessibilidade física, eu tive diferentes momentos e diferentes experiências, né, desde viagens onde eu cheguei em um lugar e não ter nenhuma acessibilidade em hotel, né, infraestrutura para onde eu fui visitar, até fábricas, né, instalações das empresas que eu trabalhei, de algumas delas, às vezes sem acessibilidade, mas eu acho que acabei tendo sorte, porque a maior parte das experiências que eu tive, né, das empresas que eu passei, eu tinha uma estrutura de acessibilidade boa. A questão maior em ser pessoa com deficiência dentro do mundo corporativo é a acessibilidade
de qualidade, acessibilidade de carreira, acessibilidade de oportunidades, né, de ter acesso a oportunidades, né? Então, esse sempre foi um desafio, eu acho que é um grande desafio para a maior parte das pessoas com deficiência, e quando a gente olha diversidade e inclusão, é um desafio para a maior parte das populações que a gente trata nessa questão. E foi pensando nesse desafio que você decidiu criar a sua própria empresa no ano de 2019? Foi. Foi muito pensando, acho que chegou num momento da minha carreira que eu comecei a olhar a minha própria história, né, e com uma ótica diferente, porque minha última função dentro de uma multinacional foi em sustentabilidade. Qual que era essa multinacional? Na Dow Química. Tá. Né, então eu trabalhei lá durante quase 8 anos, e a última experiência que eu tive lá foi com plásticos América Latina na área de sustentabilidade, né? Então, a partir dali, sustentabilidade era um tema novo para mim também, e ali eu comecei a olhar com outros olhos, não só aquele olho, não só sob aquela ótica de mercado, né? Somente de a indústria de plásticos, né? Ela historicamente ela vai atrás de uma matéria-prima, né, vem de uma estrutura de material virgem, né? Agora que, poucos anos atrás, começou a se olhar a questão de economia circular, de reciclabilidade, de tecnologias que ajudem, né, a dar uma nova vida pro que seria resíduo. Então eu comecei a olhar uma nova cadeia de fornecimento, uma nova cadeia de matéria-prima, né? E quando você olha uma cadeia de matéria-prima do resíduo, né, eu comecei a ter mais contato com cooperativas de catadores, eu comecei a visitar aterros sanitários, então eu comecei a ter contato com uma outra realidade que até então eu nunca tinha tido, né? Então eu estava dentro daquela história de estudo de mercado, de uma cadeia já conhecida, né, de uma cadeia de suprimento já conhecida, e eu comecei a ter contato com uma outra realidade, né? E quando você olha, por exemplo, para uma cadeia de catadores, você começa a olhar diferentes condições socioeconômicas, e você começa a olhar também, eu comecei a ter contato com negócios de propósito, né? E eu comecei a perceber que o propósito ele pode sim impactar, né? E ele pode sim ser lucrativo, ele pode sim mudar a vida das pessoas, né? Mudar de uma maneira realmente efetiva, né? Então eu comecei a olhar a minha própria realidade como pessoa com deficiência, né? Pode parecer não ter nenhuma conexão, mas quando você olha o negócio de propósito, comecei a trazer para a minha realidade, eu comecei a pensar na questão das cotas, né? Na questão da pessoa com deficiência dentro do mundo corporativo, comecei a olhar outras populações também, outros grupos minorizados, e comecei a pensar de que maneira que eu conseguiria impactar mais positivamente, eu conseguiria abrir portas, né, que outras pessoas na minha situação talvez não tiveram ou não vão ter ao longo da sua vida. Então, de que maneira que eu consigo ajudar essas pessoas a ter a mesma oportunidade, as mesmas chances que eu tive. Ô Marcos, esse seu último racional traz pra gente aqui uma série de ramificações. Já pensei em várias perguntas só com essa sua resposta. A primeira pergunta que me veio à mente, até porque eu acompanhei várias entrevistas suas, e eu vi que você já comentou, né, que em algumas situações, profissionais com deficiência, que são bem preparados academicamente falando, têm experiência profissional, mas quando vão entrar em uma nova empresa, em alguns cenários, eles não alcançam o cargo logo de saída que eles poderiam alcançar. Acabam tendo que fazer funções menores, de menos relevância, e às vezes até os gestores mesmos, que são escolhidos para lidar com esse profissional, não são os gestores mais capacitados, e isso acaba prejudicando esse profissional. Eu queria saber se esse cenário você já via antes de abrir a sua empresa, quer dizer, na sua experiência corporativa, como executivo ao longo de 15 anos, e se você segue vendo isso agora, como que está esse cenário hoje, que você tem a sua própria companhia e trabalha justamente nesse sentido. Sim, esse é um cenário que ele é constante, né? Que a gente vê a questão das cotas dando representatividade para a pessoa com deficiência, mas não necessariamente ao longo do tempo isso foi se traduzindo em qualidade, né? E as cotas ajudaram muita gente a chegar no mercado de trabalho e ajudam até hoje. Mas quando a gente entra dentro da realidade da empresa, muitas vezes
a inclusão dessas pessoas esbarra no próprio preconceito, no viés, que a gente convencionou chamar de uma forma mais corporativamente de viés inconsciente. Ô Marcos, é como se essa lei das cotas, que já tem aí algumas décadas que vigora, é como se ela convidasse a pessoa para festa. Agora, chamar para dançar é uma atitude que depende de cada companhia. Exatamente, exatamente. A diversidade e inclusão, a diversidade, ela acontece, mas a inclusão ela não acontece sem ações afirmativas, né? Sem uma intenção também de quem está incluindo, né? Então, acho que uma das grandes barreiras hoje para o crescimento e para a entrada de pessoas com deficiência dentro do mercado de trabalho são os vieses, né? O preconceito que a sociedade tem em relação à questão da deficiência, né? Então, quando a gente fala de preconceito, a gente não está falando, e é bom separar um pouco da intolerância nua e crua, né? A gente está falando da forma que o nosso inconsciente foi interpretando uma questão que talvez a gente não tenha contato e familiaridade. Aquela história, até eu ser cadeirante, eu nunca tinha tido contato com uma pessoa cadeirante, nunca tinha tido contato com a realidade de pessoas com deficiência. Então, e a questão da deficiência é um espectro, é uma questão muito ampla, né? Nenhum caso é igual ao outro, né? Então, mas no nosso inconsciente, a gente acaba incorporando essas coisas dentro de uma única caixinha ali, a tal da heurística, né? Então, dentro de uma única interpretação, até o momento que a gente se depara com a realidade, né? Então, aquela história, a gente cria um pré-conceito, né, de algo que a gente não conhece, e se a gente não tem contato ao longo do tempo, né, a gente sempre vai viver com aquele pré-conceito. A partir do momento que a gente tem contato, que a gente tem familiaridade, a gente começa a quebrar isso. O que acontece é que para a gente sair da zona de conforto ali, para quebrar esse preconceito, para ter familiaridade, a gente precisa, ações mais afirmativas precisam acontecer. Então hoje a grande barreira para a melhora da qualidade das funções dentro das empresas, né, da participação da pessoa com deficiência dentro das empresas, está muito no gestor, né, por uma questão de viés, né, por uma questão de mais confortável, né? Ô Marcos, pela consultoria que você realiza hoje, só abrindo um parênteses aqui, você entende que os gestores em geral eles estão preparados assim para lidar com pessoas com deficiência? Eu acho que ainda não. É uma pergunta bastante ampla. Evidentemente, alguém deve ser super preparado, deve ter pessoas mais preparadas do que outras, mas em média, assim, qual que é a sua percepção? Eu acho que a gente está evoluindo, né? Mas ainda a gente vê muito aquela história de, olha, a gente não está preparado. Essa de não estar preparado, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque aquela história, olha, eu ainda não estou preparado. Isso me serve de desculpa para eu ir postergando ações mais afirmativas ali, ações de inclusão. Então, a gente vê as empresas se mobilizando muito, né, principalmente quando a gente pensa em empresas de capital aberto, quando a gente pensa em grandes empresas puxando essa força, né, de toda essa onda de inclusão, principalmente de pessoas com deficiência, mas ainda tem muito a se caminhar, né? Então, quando a gente olha a participação de pessoas com deficiência hoje na estrutura hierárquica das empresas, ou mesmo nas faixas salariais, a gente vê a participação, a concentração de pessoas com deficiência na base da pirâmide. Assim como a gente vê a concentração das pessoas negras na base da pirâmide, como a gente vê concentração da população LGBT na base da pirâmide, né? A gente fez pesquisas e faz pesquisas censitárias aí com empresas de 36 a 36 mil funcionários, e a figura é sempre a mesma, né, com raras exceções. Então a gente ainda vê a participação das pessoas muito na base da pirâmide. Ô Marcos, e você citou empresas que têm capital aberto, o nosso podcast ele é muito voltado para o mercado financeiro, né? Então a nossa audiência fica realmente de olho, né, nesse tipo de modelo de negócio, nessas companhias. Quais empresas que têm capital aberto que já contrataram seus serviços, os serviços da Adversitera? Só para a gente ter uma noção e depois a gente pode detalhar um pouquinho como foi o trabalho que você fez em cada uma delas. Olha, hoje a gente tem empresas de capital aberto, a gente tem o Grupo Soma, a gente tem a própria B3, a gente já fez trabalhos com eles, a gente tem algumas empresas ali e a gente percebe, né, que as empresas de capital aberto, elas têm mais intenção, né, a transparência é muito maior, né, então a gente tem visto
um nível de transparência muito maior, e elas têm aproveitado isso como um diferencial competitivo, né? Proposta de valor, inclusive pensando em diversidade, usando a diversidade e inclusão também como proposta de valor. E tem um lance, né, que assim, pode ser empresa de capital aberto, fechado, pode ser startup, pode ser um negócio que começou hoje, para quem está ouvindo a gente. Tem uma coisa que eu acho que é em comum a todos os negócios, ao seu também, que é a importância de dar lucro. Tem que dar lucro. Sem dúvida. Agora, a questão é que as empresas que se preocupam com essa pauta da diversidade, hoje, elas conseguem dar mais lucro do que empresas que não se preocupam com isso. Isso é um fato hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Tem um estudo que a McKinsey faz, né? A cada ano eles estão publicando esse estudo, analisando empresas com diferentes perfis de diversidade, né? Eles começaram muito com diversidade de gênero, depois ampliaram isso para raça, depois eles foram para a questão de sexualidade, então eles estão ampliando esse espectro e analisando e comparando empresas que estão ali num cluster de um perfil mais diverso, empresas num cluster de um perfil menos diverso. Existe um delta bastante positivo, né, do ponto de vista de lucratividade. Né? Então, a gente vê resultados, e esse estudo, eles estão ampliando cada vez mais esse estudo, agregando mais empresas, mais marcadores, e isso está ficando cada vez mais consolidado. Né? Essa diferença que eles encontram de lucratividade, né, esse benefício de lucratividade entre as empresas, dos diferentes perfis, tá ficando muito evidente. Ô Marcos, e para quem está ouvindo a gente agora e está tendo um contato mais intenso com esse tema a partir do nosso podcast aqui, dessa nossa troca, e está pensando assim, poxa, como trabalhar com diversidade dentro de uma empresa pode fazer com que essa empresa tenha mais lucro? Queria que você fizesse esse paralelo e trouxesse essa explicação. Por que dá mais lucro? Bom, aí você tem diferentes motivos ali, a gente dentro do DRE da empresa ali, a gente consegue elencar várias linhas ali que vão impactar no bottom line ou no top line das empresas, né? Quando a gente pensa na questão de retenção de talentos, né, hoje, para você trazer um talento, para você contratar alguém, né, o custo de você trazer uma pessoa, treinar essa pessoa, é um custo alto. É um custo para a empresa. Né? Então, você conseguir atrair talentos, reter talentos, né? num mundo totalmente conectado. Né? Hoje as pessoas têm acesso à informação, conseguem dar opinião, conseguem a conexão das empresas, das pessoas com as empresas, profissionais com a empresa, não é igual antigamente, que as pessoas entravam e ficavam décadas dentro de uma empresa, passavam a vida inteira dentro de uma empresa. A rotatividade é bem maior. A rotatividade é muito maior. Nossa, quando eu falei pro meu pai que eu ia trocar de trabalho a primeira vez, tinha 2 anos na empresa. A primeira coisa que meu pai me falou foi assim, vai sujar a carteira. Eu falei, pô, já tô há 2 anos lá. Exatamente. E muita gente hoje, às vezes, nem quer ter carteira assinada. Às vezes quer é PJ. E fala, cara, me paga mais e eu quero ter flexibilidade. Enfim, e acho que esse é um primeiro ponto, de você trazer, reduzir a sua rotatividade de pessoas. Depois tem outro aspecto que tem uma teoria que é o custo total de transação. Né? Dentro das empresas, no dia a dia, a gente se relaciona com as outras pessoas, seja com o gestor direto, seja com os pares, a gente se relaciona o tempo inteiro, a gente faz micronegociações o tempo inteiro. Né, seja uma conversa no café, seja para pedir pro legal revisar um contrato. A gente está em micronegociações o tempo inteiro. Quanto mais segurança a gente tem na outra pessoa, e isso passa diretamente pelo respeito, que está conectado com diversidade e inclusão, menor é o tempo que você gasta para conseguir que essas micronegociações aconteçam. Né? E a gente traz uma realidade, uma pessoa gay dentro de um ambiente homofóbico, ela teme muito o ambiente. Aquela história de que para uma pessoa heterossexual ter a foto do seu companheiro ou da sua companheira em cima da mesa de trabalho, para quem ainda é old school e gosta do porta-retrato ali, é uma coisa trivial. Né? Chegar no cafezinho no cafezinho da empresa, segunda-feira, e falar como é que foi o seu final de semana com a sua família é extremamente trivial. Agora, para uma pessoa que tem uma realidade LGBT, uma pessoa gay, que chega que está num ambiente homofóbico, que está num ambiente onde ele teme de alguma forma, para ele é muito mais difícil, é muito mais desgastante. Né? E aqui a gente está falando sobre pertencimento, sobre... a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro da empresa.
né? Então, como que a gente consegue, quanto mais qualidade esse ambiente, quanto mais confiança eu tenho no ambiente, Melhor. melhor. Ô, Marcos, eu tava pensando aqui também, aí você me corri se estiver errado, né? Tava te ouvindo aqui pensando nessa questão do lucro. Assim, por exemplo, pô, se eu, enquanto consumidor, você falou que já prestou serviço pro Grupo Soma, que é uma empresa varejista. Uhum. Pô, por que eu vou comprar uma roupa, um produto dessa empresa, se de alguma maneira eu não me identificar com os valores daquela companhia? Agora, se eu me identifico com aqueles valores, pô, então eu quero usar aquela marca também. Sim, Faz sentido esse racional? total, total. Marca é conexão, né? Não tem outra... quando a gente pensa nas marcas que a gente mais admira, pessoalmente, a gente vai em uma conexão muito emocional, às vezes. Boa parte das vezes. Até, minha empresa é B2B, cara, tem uma conexão emocional, tem um componente humano ali no processo de compra, no processo decisório. E tem um outro aspecto também que a gente fala de lucratividade na veia, que é mercados consumidores. A gente tem que pensar que população negra no Brasil, 56%, né, da população, que até não muito tempo atrás estava sendo tratada no supermercado ali, quando você chegava, por exemplo, para comprar um produto de beleza, um shampoo, por exemplo, para cabelos crespos, era um produto tratado como um produto ali de produtos étnicos, no cantinho da prateleira, para 56% da população, para a maior parte da população. O que você tinha ali na prateleira? Cabelos lisos, cabelos sedosos, cabelos normais, aquela história, puta, o que é normal? A gente convencionou durante muito tempo. E oportunidades de negócio ficaram esquecidas. Então, a partir do momento que você pega um produto e posiciona ele para mais da metade da população, um produto que até então estava sendo tratado como produto de nicho, você tem um mercado consumidor ali absurdo. Então também é uma miopia absurda de mercado. O preconceito também gera isso, oportunidades perdidas. Eu acho que aí tem uma frase legal, né? Que o preconceito gera prejuízo, né? O Total. preconceito dá prejuízo. Total. Todo mundo Em todos perde. os sentidos. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A gente está falando de necessidades diferentes. A minha própria realidade, eu como cadeirante, eu tenho... boa parte dos produtos que eu consumo são produtos que todo mundo consome. Eu também tenho preferências de marca, eu tenho, sei lá, estilo de vestir e tudo mais. Aliás, tá estiloso, hein? Obrigado. Valeu. Me preparei. Eu vim o melhor que eu pude, mas a gente usa uniforme aqui. Eu sabe que antes eu tava olhando e falei, cara, será que lá é mais formal? Tem que ir mais, né? Eu falei, não, vou do jeito que eu... Não, e não sei se você passou aqui pela empresa, mas você viu, tipo, se eu tirar o uniforme aqui, é camisa e tal, super, tipo, é mais... eu vi um vídeo seu com moletom, eu falei, cara, não vou exagerar. Não, a gente tem o moletom da rádio aqui também, a gente usa, mas quando eu tô sem uniforme, sem estar no ar, eu venho de moletom, sem ser da rádio e tal, tem um ambiente bem descontraído, que eu acho que é mais legal, você fica mais à vontade para trabalhar também. Agora, um exemplo, a gente vai entrevistar aqui um ministro e tal, aí eu venho de terno, né? Sim. Aí não tem como fugir muito a regra, não. Sim, mas isso em é um geral negócio é bem interessante tranquilo. também quando a gente pensa em diversidade e inclusão, né? Muita gente fala, confunde aquela história do diferente com etiqueta, com código de vestimento, alguma coisa. As empresas, elas seguem aquilo de acordo com a realidade delas, né? Muita gente confunde do tipo, não vou trazer diversidade, ou ainda não é o momento porque o meu ambiente é muito formal. Formalidade não tem nada a ver com marcador social e com inclusão. Isso foi um ponto que você bastante diferentes, colocou aqui que é fundamental, né? Sim, fundamental. Sim. Porque a diversidade você não perde nada no que diz respeito à seriedade, pelo que eu tô entendendo aqui da nossa conversa. Ao contrário, aquele lance que você falou do respeito, acho que, você cria uma empatia, você se identifica com a pessoa, automaticamente a chance de você respeitá-la é muito maior, né? Acho que passou aquele lance também de você respeitar o outro pelo medo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Até a rotatividade no mercado de trabalho mostra isso. Quer dizer, eu tenho medo, eu temo uma pessoa... eu procuro outro trabalho, né? Cara, tem um conceito que... segurança psicológica. Isso está sendo muito falado agora e eu acho que ele faz muita conexão com o tema da diversidade e inclusão, né? E com todos nós, na verdade. Quando se você parar para pensar naquele momento onde você mais se sentiu inseguro, né, seja no ambiente de trabalho, seja na família, seja com seus amigos, ou com as pessoas que estão ali na sua convivência, aquela coisa que te deixa inseguro. Um gestor que é mais micromanager, um gestor que é mais centralizador ou que não respeita, aquela pessoa se sente tolhida
a contribuir. Aquela história do tipo, pô, eu não vou falar porque não vai adiantar nada. Eu não vou falar porque eu temo. Nossa, isso é péssimo, né? Exatamente. Aquela história que eu tava falando do gay num ambiente homofóbico, o tempo que ele tá dentro da empresa temendo, né, ele ser descoberto, ou que alguém saiba da realidade dele, aquilo causa um desgaste mental absurdo, né, porque ele fica o tempo inteiro temendo o preconceito, né, isso afeta diretamente a segurança psicológica. E se a gente parar para pensar um pouquinho na cognição, na nossa cognição, a gente tem uma capacidade limitada, todo ser humano tem uma capacidade limitada de atenção. A partir do momento que eu tenho alguma coisa ali que eu temo, né, uma parte da minha cognição que eu dedico para o trabalho, eu vou alocar para também tentar me esconder ou para me proteger daquele medo que eu sinto. Você nunca vai trabalhar na sua máxima capacidade. Exatamente, exatamente. Então o preconceito até nisso ele traz prejuízo. Ô Marcos, mas falando da sua experiência pessoal, quando você chegou aos cargos de executivo nessas companhias que eu citei aqui, que você também citou, você já era cadeirante? Já, eu sou cadeirante há 30 anos quase, né, 94. Eu tive uma doença chamada síndrome de Guillain-Barré e normalmente o prognóstico da doença ele costuma ter um prognóstico positivo, né, de recuperação quase que total da mobilidade, e no meu caso eu acabei tendo uma lesão medular, né, então é muito semelhante a uma lesão na medula, então basicamente é como uma pessoa que sofre um acidente ou que tem algum tipo de lesão ali. E Né, então, quando aconteceu isso, né, esse diagnóstico e de fato a doença chegou, você já estava no mercado de trabalho ou ainda não? não, eu tinha 15 anos. Tinha Ah, 15 você anos de idade. era adolescente. Ainda moleque e ainda naquela fase de minha vida era só esporte, minha vida era só, né, eu jogava basquete, enfim, eu tinha objetivo, inclusive, de seguir carreira no esporte e, de repente, virou, né, como diria o filósofo, virou 360 graus a minha vida, né? E aí, quer dizer, quando você entra no mercado de trabalho, você já consegue chegar a todos os cargos que você chegou né, sendo cadeirante. Sim. Você passou por algumas dificuldades que hoje você consegue olhar para trás e falar assim, putz, isso aqui foi preconceito, que na época você não enxergava assim? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, eu acho que também é importante a gente pensar, voltar um pouco no preconceito, que o preconceito não necessariamente ele é aquela história consciente de quem pratica, né? O preconceito ele tem diversas formas de se manifestar. Um exemplo básico de preconceito, né, ou de como o preconceito se estrutura na sociedade, como me impediu de acessar uma oportunidade, foi que eu morava no interior de São Paulo, né, eu fiz faculdade no interior de São Paulo, em Mojimirim, e quando eu estava procurando meu processo de estágio, né, indo atrás de estágio e tudo mais, eu fui chamado numa empresa, fiz 2 entrevistas por telefone com a empresa e a última entrevista era na empresa. Eu passei pelas 2 fases, na terceira fase, quando eu fui na empresa, a parte administrativa da empresa ficava no segundo andar, né, então não tinha o que fazer, não tinha. As Não pessoas tinha ficaram elevador, não tinha rampa. nada. As pessoas ficaram completamente sem ação, sem graça, inclusive eu. Falei, puta, o que eu vou fazer? Né? O que eu... Não tinha, era impossível. Então, é só um exemplo de como, acho que talvez a questão da pessoa com deficiência, para ilustrar um pouco o que se fala muito em privilégio ou não privilégio, eu acho que fica um pouco mais fácil de concretizar ali, porque é uma barreira arquitetônica, né? Uma barreira ali que todo mundo vê. Mas quando a É gente... você colocar uma rampa ao invés de uma escada. Exatamente, exatamente. E quando a gente para e pensa em estrutura de sociedade, que a gente, né, quando a gente pensa na população negra, quando a gente pensa nas diferentes populações, essas barreiras elas vão sendo colocadas ali de diferentes formas, né? Então talvez isso também tenha muita conexão com a história que eu comecei a construir junto com o Maurício, meu sócio, na Diversidade, né? De como eu pegar essa realidade, essa experiência que eu tive, né, e de alguma forma ver aonde que ela é comum. Eu comecei a perceber que essa história dos privilégios está muito ligada
com diferentes populações, né? Então, acho que esse foi também o ponto de partida, assim. E impede as pessoas de acessarem. Da mesma forma que eu não conseguia acessar o mercado de trabalho ali, uma questão muito simples, né? A gente sabe que composição as pessoas conseguem ascender, né, socialmente. A gente sabe que tem uma série de barreiras ali que vão sendo colocadas. Oh, mas imagino, o Marcos, que você teve que ser, assim, psicologicamente, mentalmente, bastante forte. Sempre foi uma característica sua, porque você falou que gosta de esporte, né? Então, imagino que quem gosta de esporte tem o lance da competitividade, de sempre ser melhor, de se preparar também, de saber que... Eu tava até lendo outro dia um atleta olímpico que falou assim, a gente só não chega no final, e às vezes desaba de choro, né, quando termina uma prova, mas assim, a gente só não, não se entrega porque a gente sabe que a gente deixou tudo ali. Então, às vezes, você ficou em último lugar, sabe? Você tá correndo, você ficou em oitavo. Mas, você é o oitavo melhor do mundo. E você, pessoalmente, diminuiu o seu tempo. Então, você fala assim, eu entreguei tudo que eu podia fazer ali. Então, você que praticava muito esporte, né? Comentou aqui na fase de criança e adolescência. Me parece que essa questão do esporte, eu também sempre fiz desde moleque, ajuda no sentido de falar assim, não deu dessa vez, mas eu vou tentar de novo até eu conseguir, eu vou martelar até dar certo. E eu reforço aqui, para quem está chegando agora na nossa conversa, você ocupou cargos importantes em grandes companhias. Então, como que foi assim, dessa vez por um motivo que eu acho que dá para classificar como banal, né? Tipo, não ter a rampa, só ter escada. Você não conseguiu fazer a terceira fase, você tinha passado de 2 fases, não conseguiu na terceira. Como que era para você pensar assim, eu vou pra próxima e vai dar certo? Ou existia uma frustração tal? Como você lidava com isso? A frustração existe sempre, né? Acho que próprio da natureza humana, né? E quando a gente tá numa situação dessa, a gente acaba se acostumando, né? Aquela história de... até tem um amigo nosso da diáspora Black que ele falou para mim uma vez, cara, é difícil para você conceber o que é ser seguido numa loja, né? Porque o estereótipo é muito forte, porque o preconceito é muito forte na nossa sociedade. Então a gente vai aprendendo a lidar com certas situações, né? E no meu caso, eu só me dei conta do preconceito não relacionado à acessibilidade arquitetônica depois de muito tempo. Situações que são muito difíceis de você conseguir demonstrar e explicar que aquilo é preconceito. É aquela história que você fala assim, putz, é muito sutil. Eu tive situações onde o preconceito foi direto ali, né? Uma vez um gestor em uma empresa que eu trabalhei, de fora do Brasil, que eu estava trabalhando durante muito tempo remotamente, né? Por telefone. Era americana a empresa? Americana? É que eu vi que você fez... É americana, eu só trabalhei em empresa americana. Né? Mas você chegou a fazer um curso na Espanha também, não fez? Sim, fiz MBA lá. E fiz MBA aqui, híbrido lá. E numa situação... eu trabalhei durante alguns meses num projeto com esse sujeito, eu não conheci ele pessoalmente, né? Ele era um líder da empresa na Europa. E ele veio pro Brasil numa visita e eu nunca tinha falado para ele que eu era cadeirante, mas não sei por que raios, enfim, não vinha o caso, né? E depois eu cheguei segunda-feira no escritório e quando ele veio, eu fui encontrar com ele pessoalmente pela primeira vez, ele olhou pro meu chefe e falou, mas você não falou que ele era cadeirante? E ao longo da semana inteira, ele ficou uma semana fazendo visitas aqui, eu cuidei da agenda dele, e eu era o líder do projeto aqui, e ao longo da semana inteira ele não se dirigia a palavra, né? Ao ponto de todo mundo perceber que tinha alguma coisa muito errada. Ali foi talvez a situação onde eu vi a beira da intolerância, né? Dá para ilustrar muito bem, assim, é uma situação que é difícil, as pessoas perceberam. Mas tem outras situações que são muito sutis, e a maior parte dessas situações de preconceito, do viés, ele acontece de uma maneira sutil. Porque eu sou diferente da maior parte das pessoas, né? Eu me locomovo diferente, eu tenho uma função diferente, né? Isso causa estranheza, né? É fora do usual. Mas quem impede, sem dúvida nenhuma, é o preconceituoso, é a própria companhia com esse tipo de situação. E hoje,
Hoje, você entende que esse tipo de situação, ela consegue ser muito mais bem encaminhada pela companhia? Digo assim, pô, a empresa não consegue prever, não dava para projetar que o gringo que veio para cá ia ser preconceituoso com você. Isso a empresa não consegue prever. Mas a partir do momento em que acontece, como a empresa deve agir nesse tipo de situação? Esse é um ponto importante, né? Eu tive um super suporte e na época vieram me perguntar se eu queria levar adiante algum tipo de reclamação, algum tipo de... Ah, a empresa prestou uma assistência nesse sentido. Total. Uma baita estrutura. Eu, na época, eu não quis. Eu falei, putz, não preciso, não tem necessidade. Se eu faria diferente hoje, eu não sei, né? Mas o que a gente vê é que as empresas elas estão começando a aprender a lidar com isso e boa parte das empresas, principalmente quando a gente pensa em capital aberto, porque elas, de certa forma, elas são espelho, né? O espelho não, são vidraça, Ah, sim. né? Então, assim, você vê uma... Acho que é espelho e vidraça. As duas coisas, as duas coisas. Você vê aquela história do tipo, cara, até aqui a gente vai. A partir daqui passou do limiar ali do respeito, até aqui a gente já não tolera. Isso aqui, né, a gente não pode falar de complacência, né? A gente está falando de um ambiente, como você disse, visa o lucro. É. A partir do momento que eu começo a ter um ambiente de desrespeito, intolerância, isso começa a me afetar de diferentes maneiras. Ah, sem Vai dúvida. começar pelo meu funcionário que sofreu aquilo. E como também a equipe que está do lado reage a isso, né? Porque você é o maior prejudicado, evidentemente, você que sofreu preconceito, mas tem uma galera, a pessoa que está do lado e que tem um mínimo, não precisa ser muito não, né? Mas um mínimo de empatia, já se coloca contra esse gestor, já fala, ó, esse gestor é uma pessoa, uma má pessoa. Quer dizer, você vai render como time ali, né? Rachou o time no meio. Então, para nenhuma empresa, esse tipo de situação é interessante. Agora, Marcos, queria saber como você conheceu o seu sócio e decidiu, em 2019, abrir a própria companhia, abrir sua própria startup. Você já estava numa posição confortável, numa posição de executivo, dentro de grandes companhias. Poxa, imagina o frio na barriga, né? Não é fácil empreender. Não é e não Deu é fácil. Frio na barriga? Muito, até hoje, até hoje. Não foi uma decisão fácil, e foi, eu acho que começou também a pesar, eu tinha voltado dos Estados Unidos num programa de expatriação, eu estava com 38 anos ali e eu comecei a perceber aquela história da idade pesando para os olhos da empresa, né? E a gente sabe que também é muito comum, né, historicamente, dentro das empresas, não só no Brasil, aquela história de, pô, 40 anos, as empresas começam a olhar de uma maneira diferente. A questão etária agora também está sendo muito olhada dentro de diversidade e inclusão. Aquilo me despertou, né, o primeiro desconforto ali, né, e eu sempre me planejei, né, do ponto de vista... Talvez quando eu fiquei cadeirante, eu mudei um pouco a minha percepção de mundo, do tipo, eu não posso depender de ninguém, né, então de que maneira que eu posso trilhar meu caminho. E eu sempre coloquei ali que aos 40 anos ali eu ia ter sabe aquela história do sair pro segundo tempo, sair pro intervalo para voltar pro segundo tempo? Então, o que eu posso fazer de diferente? Era um objetivo pessoal e você mesmo estipulou essa marca aí dos 40 anos. Sim, eu sempre tive... E aí, quando eu saí da Dow, eu fiquei na dúvida, putz, o que eu vou fazer? Eu vou empreender, eu vou voltar pro mundo de tecnologia, eu tava terminando MBA, e aí eu decidi... E aí eu comecei a ter mais contato com essa realidade, com a minha própria realidade, diversidade e inclusão ali, enfim, como cadeirante, e eu comecei a reavaliar isso, né? E eu sempre tive de que maneira que eu conseguiria abrir portas, né? De que maneira que eu conseguiria... Eu furei a bolha, né? Acho que qualquer telespectador seu, quando olha para dentro da sua empresa, vê quantos líderes cadeirantes, né, com alguma deficiência eles conhecem, né? Então, de que forma que eu conseguiria abrir portas ou conseguiria trazer algum tipo de... para mais pessoas conseguirem chegar ter as mesmas chances que eu tive, né? E a gente está falando... uma coisa que é importante a gente pensar não só a inclusão do ponto de vista de trabalho, né, mas também de consumo, né? O que a gente estava falando de consumo. As pessoas estão com uma renda melhor, elas vão querer consumir mais, né? Você cresce a pizza, você cresce o mercado, né? Ganha todo mundo. Então eu comecei a pensar muito nesse lado, né? Então, a partir daí que a gente começou a Diversidade. E o Maurício, a gente trabalhou junto na Dow, né? E a gente
liderou uma área em conjunto lá e a gente sempre teve essa vontade de voltar a trabalhar junto, né? Então, a partir daí que a gente falei, pô, vamos lá e vamos. O difícil é você não contar com o pingadinho ali todo dia 30 e dia 15, né? É, porque, e na verdade, quando você começa a empreender, mais sai, né? Não é que não só entra, né? Deixa de entrar e começa a sair também, porque você precisa investir ali no seu negócio. Hoje, né? E aliás, vocês empreenderam em 2019, né? Então, em 2020 veio a pandemia também. Isso de alguma maneira, claro que impactou, mas como que impactou o modelo de negócio de vocês? A gente começou, na verdade, a Diversitária estava marcada para ser lançada no dia 16 de março de 2020. 16 de março de 2020 foi o dia que fechou tudo aqui no Brasil, porque tinha chegado um italiano com o primeiro caso de Covid, tinha chegado aqui no Brasil uma semana antes. Então, dia 16 de março foi o dia que foi fechado tudo. E o Maurício estava, a esposa dele estava grávida, enfim, e a gente, pô, vamos segurar mais um pouco para ver o que vai ser ali, né, pandemia, vai ficar fechado, como é que vai ser. E a gente segurou por uns 2 meses, 3 meses, e em junho a gente decidiu lançar, até porque o remoto ali, o trabalho remoto era uma nova realidade, né? Então, de certa forma, aquilo também ia ajudar a gente vinha muito a calhar, né, para aquele modelo de negócio que a gente estava colocando. Então, a gente rapidamente se adequou ali. Vocês nasceram remoto? A gente nasceu remoto. A gente nasceu remoto. A programação, ela estava muito... A gente nasceu pensando em dados e pensando muito... Daí o nome Diversitera. Diversitera. Né? Então, a gente nasceu muito... A nossa pedra fundamental ali são dados, pesquisas e censo, né, das empresas, para entender a realidade das empresas. Então, nosso negócio sempre teve muito pautado em tecnologia, né? Mas o presencial ele sempre foi importante e a gente tinha considerado isso como um componente importante, né, para treinamento, para visita, para o contato ali. Então foi um choque. A gente e as empresas também seguraram durante muito tempo ali, né? Pelo menos os 3, 4 primeiros meses ali da pandemia, do tipo, o que vai ser? Vai abrir semana que vem? Não vai abrir semana que vem? Aí aos poucos as empresas começaram a se dar conta que ia demorar mais do que o esperado. Então, isso ajudou também a impulsionar, a trazer um pouco mais de tração ali inicial pro negócio. Ah, é? Por quê, Marcos? Porque foi uma realidade diferente, né? Então... Mas as empresas começaram a procurar vocês? A gente começou a ter mais contato ali, mais... para a gente pegar atração, né? A gente não era conhecido, né? Então, o modelo de negócio ali, a gente começou a perceber que aquele MVP, ele tinha validade porque a gente começou a perceber que o remoto ele vinha por bastante tempo ainda. E tá aí até hoje, né? E tá aí até hoje. Tem, assim, no mínimo o modelo híbrido está sendo pautado por várias empresas, né? Exatamente. E um outro aspecto também que veio muito forte é saúde mental. Ah, isso é verdade. Então, saúde mental, as pessoas já não tinham... porque até então, a realidade que todo mundo conhecia do outro era a realidade dentro da empresa, né? Eu conhecia meu amigo de trabalho ali na mesa do lado, eu não fazia ideia onde ele morava, não fazia ideia de qual era a estrutura que ele tinha. E de repente, toda a realidade do cara tá passando atrás na câmera numa call. Né? Então, muita coisa, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica que talvez estivessem trabalhando numa estrutura de escritório, quando veio a pandemia, como que essas pessoas se prepararam para quem podia, né, para trabalhar remoto? Então, uma série de questões surgiram ali. Então, as empresas tiveram que acelerar muita coisa, né? A adoção de tecnologia para o teletrabalho, onde era possível, um cuidado mais próximo ali para quem não podia, né, ficar remoto. Então, isso acelerou muito, né, o teletrabalho. Né? Então, isso para a gente acabou ajudando. Né? Se dá para se dizer, um lado positivo disso tudo. E aí a coisa começou a dar certo, o trabalho remoto de alguma maneira gerou tração para o modelo de negócio de vocês. Como que foi de fato quando você percebeu assim, pô, estamos estabelecidos,
estamos com alguns clientes. Como que se deu isso e como funciona o relacionamento de vocês com os clientes? Vocês são contratados por projetos? Para quem talvez está ouvindo aqui a Diversitério e fala assim, pô, eu tenho uma empresa, eu gostaria de avançar nessas pautas aqui. Como que funciona? Vocês são contratados por um período, por projeto? Como que é esse cotidiano da operação? A gente tem um modelo bastante modular, né? Então tem o modelo mais, nosso core business ali, que é essa parte dos dados e de pesquisas censitárias e de entender a realidade das empresas ali. Então, basicamente é uma pesquisa com todos os funcionários. Você vai fazer uma espécie de IBGE, assim, funcionário por Exatamente. funcionário, fazer uma série de perguntas. A gente tem uma plataforma, os funcionários respondem online o censo, né? Então o censo diagnóstico ali, a gente já traz um mapa completo. A gente costuma falar que é quase uma análise antropológica da empresa, entendendo realidades diferentes. E a gente aterrissa aquilo do ponto de vista de execução, do ponto de vista de planejamento, né? Entender qual a estratégia que eu vou adotar para endereçar isso. Né? Como que eu vou conseguir conectar com a realidade da empresa, aproveitar a história da diversidade da melhor maneira possível. E a partir dali a gente deriva para serviços de consultoria, treinamentos sobre diferentes perspectivas e temas, né? Treinamentos para liderança. E você dá esses treinamentos? Nosso time todo ali. Todo o time. Então tem especialistas em questões de gênero, em questões de raça, questão de deficiência. Então a gente tem diferentes visões ali, sempre com uma visão também transversal com a realidade da empresa. Aquela história de que maneira que eu consigo conectar esse aspecto social, né, com um aspecto pragmático de geração de resultados. Ô Marcos, te ouvindo falar sobre tudo isso, me surgiu uma dúvida aqui, né? Já aconteceu de você pegar esse censo que você faz, né, o levantamento junto com o seu time, chegar para o dono da empresa, para o CEO da companhia e falar, ó, isso aqui é o retrato da sua empresa. E a pessoa fala assim, meu, isso aqui acontece na minha empresa? Sabe, assim, gerar uma surpresa, até um espanto, do dono não saber, às vezes, a real condição do seu colaborador, do seu funcionário, porque às vezes a pessoa tem até o interesse de ajudar, quer ajudar, mas de fato ela não sabe pelo que o funcionário está passando. Bom, só a gente, quem está do outro lado do fone de ouvido, pensar assim, pô, quantas vezes em um momento de dificuldade pessoal, a gente chegou até um gestor, um chefe, o dono da empresa e contou para essa pessoa. Não é tão comum assim. Então, às vezes, o dono da companhia pode ficar surpreso com o resultado do censo que você mostra para ele. Já rolou algo assim? A boa parte das vezes. Ah, é? A maior parte das vezes? Sim, porque o estudo que a gente faz, ele tem um traço ali de pesquisa de clima, né, tradicional, comum das empresas, mas a gente traz uma outra perspectiva, que é aquela história do sujeito quando ele tira o crachá. Quando ele coloca o crachá, ele continua sendo ele mesmo, né, os problemas não vão embora. E quando ele tira o crachá, ele tem uma realidade de vida própria. Né? Então, quando a gente quando a gente traz os resultados ali do censo, de que maneira que essas dinâmicas da vida desse funcionário, dessas populações, estão ali interligadas dentro da empresa, né? E no dia a dia, de que maneira que isso impacta no senso de pertencimento, na segurança psicológica do funcionário, né? Quando a gente coloca isso em mapas ali de como que está determinadas populações em relação a outras, né? A gente consegue traçar ali mapas de vulnerabilidade de populações, isso obviamente traz muita surpresa, né? Aquela história de, às vezes, verdades difíceis de serem engolidas, né? Mas que são necessárias, né? E que, se bem tratadas, elas impactam diretamente resultado. E quando você tem essa metrificação, que tipo de mudança acontece dentro da companhia? É uma mudança, às vezes, física, de estrutura física, é uma mudança de troca de pessoas de setores, é uma mudança de treinamentos para os gestores, para os colaboradores. Que tipo de mudança é possível fazer? Quando a gente está falando de mudança, bom, aí vai desde a mudança estrutural, quando a gente está falando de acessibilidade física, né? Então é o básico, né? Aquela história, acessibilidade é o mínimo. Mas quando a gente está falando de mudança de cultura, ela é mais difícil. É mais difícil. E ela tem que ser ela tem que ser implementada de uma forma mais sistêmica, né? Não é uma receita, não é uma solução que vai trazer a mudança sozinha, né? A gente está falando de várias ações acontecendo ao mesmo tempo. Tem um aspecto de treinamento?
tem um aspecto de sensibilização importante ali, de contextualização do que é diversidade e inclusão, né, para a liderança, porque quando a liderança está engajada, a coisa funciona, né, a coisa anda, as pessoas olham para cima e veem que aquilo é estratégico. Até situações onde a empresa tem essa abertura e já está num estágio de maturidade mais alta, de considerar essas diferentes realidades. É aquela história de considerar a minha realidade dentro, às vezes, do programa de benefícios da empresa, né, do programa de incentivo da empresa, né? Então, aquela história, uma pessoa trans, uma transição, né, o suporte que o plano de saúde dá para uma transição, uma pessoa com deficiência, existe dentro do plano de saúde alguma forma de trazer tecnologia assistiva. Então tem uma série de mudanças ali do ponto de vista de estrutura ou de clima, até de repente pensar em carreira, pensar em vagas afirmativas, quando a gente pensa na estrutura de cotas. Muitas empresas colocam ali objetivos de mulheres na liderança, de pessoas negras na liderança. Então essa mudança ela vai acontecendo através de diferentes ações, né? Então, o nosso papel é justamente trazer esse retrato inicial e se debruçar sobre os números ali junto com o cliente para direcionar a estratégia. Ô Marcos, aí duas perguntas que me vêm à mente aqui para a gente encerrar nossa conversa também, que está passando muito rápido, já estamos conversando aqui, trocando ideia quase 1 hora, mas a primeira pergunta é assim, a partir do momento em que você identifica que algumas situações precisam ser melhoradas, evidentemente, o tempo para essa adaptação vai variar, né? Tem algumas empresas que vão precisar mudar muitas coisas, outras vão precisar mudar menos coisas, então esse tempo demora. Agora, a partir do momento que a mudança está feita, em quanto tempo, em geral, a empresa começa a colher os frutos desse investimento, desse olhar, dessa mudança de cultura? Em quanto tempo... fizemos tudo aqui o que você sugeriu, Marcos. Quanto tempo os clientes, os funcionários, os colaboradores, né, melhor dizendo, começam a aumentar a retenção, começam a ser propagadores da marca, quer dizer, gratuitamente eles passam a falar bem da empresa. Porque geralmente, né, a gente para ali no ponto de ônibus, vai tomar um café, todo mundo fala mal da empresa, né? Meu chefe, né? Mas no meio de tudo eles falam, não, minha empresa é boa. Eu gosto de trabalhar onde eu trabalho, sabe? Eu acho legal, meu chefe é uma pessoa legal, uma mulher legal, e eu me sinto bem lá. Tipo, é difícil você ouvir falar isso. Quanto tempo para começar, para a companhia, para a empresa começar a colher os frutos? Pergunta difícil, porque não é um processo rápido, né? Mas uma vez que você comece, e tem que começar em algum momento, né? Porque a pressão está vindo de diferentes fontes, né? Quando a gente pensa em ESG, quando a gente pensa no consumidor final fazendo pressão ali, ela vai ter que acontecer de alguma forma, né? Então, uma vez que a empresa comece aquela história, que ela comece a falar disso, o ideal é que seja sempre consistente e a coisa vai acontecendo, né? A gente está falando de um processo de pelo menos, sei lá, talvez 2 anos, depende muito da realidade da empresa. Uhum. Né? Quando a gente vê diferentes realidades no nosso portfólio de clientes, quando a gente pega, por exemplo, uma startup, né, um unicórnio, a gente vê isso muito enraizado, diversidade e inclusão está nascendo ali, né? Você vê times mais diversos, você vê... Já parte desse princípio. Já parte desse princípio, né? A gente está falando até de uma situação geracional, né? Essa geração Z, que hoje já está chegando em cargos de liderança, aí, já está em cargos de liderança média dentro das empresas, aí, com seus, talvez, 30 anos, né, mais ou menos, você já está falando de pessoas que cresceram com rede social, com mídia social, ao passo que geração anterior ainda foi se adaptando a isso. Então são formas diferentes de ver o mundo, enfim. E quando você pega uma empresa mais tradicional e com processos mais estruturados, isso leva mais tempo. Mas a gente vê quanto maior a vocalidade da empresa, quanto maior aquela história de tipo, eu vou fazer porque é certo, eu vou errar, mas eu vou fazer, vou tentar, maior esse benefício,
E aí a minha segunda pergunta, você até chegou a comentar aí nessa sua resposta, você falou o termo consumidor final. Para o consumidor, e todo mundo que está acompanhando o programa aqui é consumidor, né? Consome, compra coisas que gosta e tal, e que quiser falar assim, pô, eu quero conhecer marcas que se preocupem com isso. Existe algum tipo de certificação? Existe alguma coisa que você pode falar assim, pô, essa marca que eu estou consumindo aqui se preocupa com pautas que pessoalmente são caras a mim, que pessoalmente me interessam. Dá para saber isso? Existe algum tipo de certificação, algum órgão que chancele e fala assim, olha, essa companhia se preocupa com esse tipo de assunto? Hoje você já tem, bom, quando a gente fala de B3, você tem o índice de sustentabilidade empresarial ali, que as empresas que estão naquele índice, elas têm ali um compromisso, iniciativas e inclusive de transparência, de reportar o que está sendo feito, né, toda a estratégia. Quando a gente pensa principalmente em empresas de capital aberto ali, por exemplo, quando você pega, aqui eu posso falar do nosso cliente ali do Grupo Soma, que você pega o relatório de investidor, o relatório de sustentabilidade deles é extremamente completo e tem todas as ações que estão sendo feitas ali. Então tem muita informação disponível para quem tem essa conexão e para quem busca esse tipo de informação, né? Então as empresas hoje, é aquela história, né? Não fazer só por marketing, porque também tem uma força observando ali do tipo, será que está fazendo o mesmo ou é só marketing? Né? Então, as ações são importantes, né? Uma vez que você começa com as ações, não pare, né? Mas tem muita informação ali, e uma vez que você começa a fazer, tem que fazer, tem que falar que você está fazendo, né? É importante falar que você está fazendo, porque quem está de fora ali, quem você está querendo atrair, né, como funcionário, como colaborador, para ele e para uma empresa que ele tem conexão, que ele tem que tem conexão com os propósitos dele, com os valores dele, né? Super importante, né? E obviamente diminui o custo de atração consideravelmente. Olha, Marcos, quero te agradecer muito pelo seu espaço na agenda, por você trocar uma ideia aqui conosco, e quero que você deixe também aí os seus contatos, os contatos da Diversitera, para quem quiser conhecer mais, procurar, entender mais sobre isso. Acho que todo mundo está aprendendo muito, né? Com a sua conversa aqui, com os seus relatos, e eu acho que todo mundo pode aprender mais também. Então, para quem quiser conhecer mais o seu trabalho e a sua companhia, como faz? Diversitera.com, as redes sociais, Diversitera, LinkedIn. O Diversitera é com S, né? Diversi. Isso. Com S, isso. Diversitera. Diversitera. T-E-R-A. Isso. T-E-R-A. Diversitera. LinkedIn, Instagram, meu LinkedIn, Instagram também, Marcos Querex, também é bem fácil de... O Querex é com K, né? Querex é com K, 2 Ks, né? Querex. Enfim, a gente tá disponível. Marcos, muito obrigado pela gentileza, parabéns pelo trabalho, espero que a gente consiga conversar daqui a um tempo também, pra gente falar assim, pô, lembra da primeira vez que a gente conversou? Então, saímos daqui e agora a gente tá nesse ponto aqui, evoluímos todo enquanto mundo corporativo, enquanto sociedade, tomara que isso aconteça em breve. Parabéns e até uma próxima. Obrigado, Vini, valeu. Ah, pô, peraí, não termina não posso encerrar esse podcast sem mandar um grande abraço aqui pra Camila Olivo. Pô, tô encerrando aqui, tinha pensado por falar no começo, esqueci, falei, não, vou falar no final da conversa. A Camila, pô, eu trabalhei na CBN, a Camila sempre foi uma referência da repórter lá na época que eu era produtor, e sempre trocando muitas ideias, aí eu conheci, o Marcos é o marido, né, o esposo da Camila Olivo, que hoje tá na CNN. Exatamente. E foi assim que a gente se conheceu, né? Foi sim. Pô, então um abraço aí pra Camila Olivo. Quer mandar um abraço pra ela na câmera 3? Um beijo, meu amor. Boa, Marcos. Tamo junto agora sim. Valeu, hein? Vini. Brigadão, cara. Boa, e um abraço, um beijo pra você também aí, investidor e investidora que ficou com a gente acompanhando essa conversa até agora. Muito obrigado, viu? Pra você que tá aqui, deixou seu comentário, deixou o seu like também na nossa transmissão. Quem ainda não deu o joinha, pessoal, agora é a hora. Clica aí no like, porque nossa conversa tá chegando ao final, mas você já sabe, na semana que vem eu tô aqui de volta com mais uma edição do seu Mover Voices. E para você que nos ouviu até aqui pelo Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, não importa, muito obrigado pela sua audiência qualificada. Não se esqueça de classificar o nosso podcast aqui com 5 estrelas, 12 coraçõezinhos, o máximo que der para você classificar aí. Classifica a gente aí com nota boa, hein?
Tamo junto, pessoal. Muito, muito obrigado. Na semana que vem estamos de volta. Até lá. Tchau.